Nesse vídeo a gente vai trazer 5 erros mais comuns na negociação e que são cometidos desde os negociadores mais iniciantes até os mais experientes e que são questões simples, elementos simples que podem impactar e muito o seu resultado final. O primeiro erro fundamental é a falta de preparação. Muitos negociadores, principalmente os mais experientes, acham que já sabem demais, que já têm uma trajetória muito grande, têm uma experiência prática ou teórica e por isso não precisam se preparar, não precisam estudar a outra parte antes de negociar. Isso é um erro fatal. É uma coisa que principalmente esses mais experientes têm que tomar cuidado. E aqui existem 3 elementos fundamentais para a preparação que a metodologia Harvard traz para a gente. O primeiro deles é o BATNA, que significa melhor alternativa a um acordo negociado. Significa a gente ter um plano B para aquela negociação. Nunca ir com uma só opção, mas que a gente tenha várias outras cotações, várias outras opções. Quando a gente tem só uma opção, a gente está refém de um acordo que pode não ser interessante para a gente. Então que você sempre tenha uma outra alternativa para poder avaliar e estar menos ansioso, estar menos dependente daquele único resultado. O segundo elemento aqui é a ZOPA, Zona de Possível Acordo. E aqui a gente tem que determinar qual que é o nosso preço ideal e o nosso preço de reserva. O preço ideal é aquele preço máximo, aquele preço que a gente acha que seria perfeito para a gente ali na negociação, e o preço de reserva quer dizer aquele preço que abaixo dele não vale mais a pena negociar, você pode sair da mesa de negociação. É muito importante a gente ter a clareza desses valores e alguns negociadores não se preparam para isso. É também importante a gente estimar o BATNA da outra parte, também esse preço de reserva, esse preço ideal da outra parte. Pesquisar sobre a outra parte, tentar auferir se essa outra parte tem um mínimo, tem um máximo e poder estabelecer essa zona de possível acordo onde essa negociação pode acontecer, né, dentro do seu preço e o preço da outra parte. O segundo erro mais comum na negociação é competir ao invés de colaborar. Muitas pessoas fazem exigências ambiciosas, exigências irracionais e até fazem ameaças na mesa de negociação. E essa não é a forma ideal de se negociar, mesmo que alguns achem que sim. Então, as alternativas para isso é criar e capturar valor. Então, o que gera valor para o seu cliente e como você vai capturar esse valor? Apresentar esse valor para, de fato, depois gerar uma venda, ou seja, qual for o seu objetivo na negociação. O segundo é estabelecer rapport, estabelecer empatia com a outra parte. O primeiro elemento é o sorriso, o não verbal, o aperto de mão, o abraço. E tudo isso é importante para gerar essa confiança da outra parte para poder, ao longo da negociação, ter mais liberdade, ter mais honestidade e ter melhores resultados. E também saber fazer concessões inteligentes, que significa entender aqueles elementos que são pouco importantes para você e que são muito valorizados pela outra parte, e ali você pode fazer uma concessão. E ali você pode dar à outra parte o que ela está pedindo, para que naquilo que seja mais importante para você, ela também possa fazer uma concessão. Então, saber balancear essas concessões. O terceiro erro mais comum é o que a gente chama de atalhos cognitivos, que é aquele excesso de confiança, aquele excesso de achar que vai tudo bem e não também ligado à questão da preparação. Então, achar que tudo vai bem, que você não precisa se preparar. Então, a gente cria esse atalho na nossa cabeça, justificando essa falta de preparação. E aqui a gente muitas vezes presta atenção em informações que são chamativas e a gente deleta ou a gente deixa de considerar outras. Por exemplo, numa entrevista de emprego a gente pode estar considerando o salário, mas pode desconsiderar, por exemplo, a carga horária, a quantidade de viagens. Então, prestar atenção em todos os elementos que abrangem a negociação e não só em um, porque muitas vezes o nosso cérebro cria atalhos para ser mais confortável, para exigir menos esforço. Então, que a gente saiba tirar uma fotografia geral dessa negociação. O quarto erro mais comum é deixar-se dominar pelas emoções. William Ury, que é o criador do programa em negociação de Harvard, que eu tive a oportunidade de participar, diz que a gente tem que ir para a sacada durante uma negociação. O que significa isso? Significa que duas partes, enquanto estão negociando, a gente tem que ser capaz de se desvencilhar das nossas emoções para enxergar aquela negociação sem emoções.
Claro que isso é um desafio, a gente sempre carrega essa vontade, essa emoção pré-negociação, a gente já traz esses conceitos antes mesmo da negociação, mas quando a gente consegue se desvencilhar dessas emoções, a gente tem resultados muito melhores. E aqui a gente tem que entender que também que algumas emoções fortes, como por exemplo ansiedade e o medo, podem fazer a gente ter piores resultados, podem prejudicar a nossa negociação, porque a ansiedade pode fazer a gente dar concessões demais ou querer um acordo rápido demais, isso pode prejudicar o resultado final, assim como o medo pode fazer concessões demais, achar que a outra parte vai sair da mesa de negociação, não vai negociar com você. Então a gente tem que balancear essas emoções e tomar cuidado para elas não prejudicarem o nosso resultado. E aqui, uma alternativa para essa questão das emoções seria fazer uma pausa. Se a gente percebe que as duas partes estão muito eufóricas, estão muito... que as emoções estão muito afloradas ali na mesa de negociação, a gente pode fazer uma pausa para quebrar esse movimento, para poder voltar depois com mais efetividade para a mesa de negociação. E aqui, o quinto erro mais comum na negociação são pessoas antiéticas. E aqui a gente tem que dividir em duas partes. Primeiro, o outro. Muitas vezes a gente pode achar que o outro vai só tomar uma atitude antiética se for uma pessoa muito má, que tiver más intenções, mas estudos de Harvard demonstram que grande parte das pessoas, se elas tiverem a oportunidade de ganhar mais, a oportunidade de fazer algumas manobras antiéticas para ter uma vantagem, que se isso não for percebido pela outra parte, elas vão fazer. E a gente tem essa questão do outro, prestar mais atenção no outro, prestar mais atenção que o outro pode sim agir de maneira antiética, e nós mesmos, nós temos essa natureza de trapacear, a gente tem essa natureza humana de às vezes querer tirar vantagem em algum momento ali que o outro não for perceber que a gente está tirando vantagem, ou por a gente achar que o outro não vai sentir aquela perda, a gente tenta capturar valor ali de uma forma antiética. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente tem que ter cuidado porque às vezes a gente nega que a gente está errado, e essa atitude antiética pode impactar muito o resultado da negociação e impactar principalmente o relacionamento, que é um fator que é essencial para a negociação. Quando ele está prejudicado, você pode não ter oportunidade de negociar de novo com outra parte, então que a gente tenha muito cuidado com essa questão antiética. Então esses são os 5 erros mais comuns na negociação. Eu espero que tenha ajudado você a negociar melhor, a ter melhores resultados no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o seu like e também se inscrever no canal para estar sempre atento às novas atualizações. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.